O efeito estufa é um fenómeno natural que ocorre quando uma parte da radiação solar, refletida pela superfície terrestre, é retida por gases com efeito estufa, como o dióxido de carbono presentes na atmosfera. Este efeito mantém a temperatura do planeta e permite a existência de vida. A concentração de gases com efeito estufa na atmosfera atingiu um novo valor recorde em 2013, devido a crescentes níveis de dióxido de carbono, anunciou em Genebra a Organização Meteorológica Mundial. No relatório anual sobre as concentrações de gases com efeito estufa, a Agência das Nações Unidas indica que a taxa de crescimento de níveis de dióxido de carbono na atmosfera entre 2012 e 2013 apresenta o maior aumento em 30 anos. Porém, o aumento da emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e os gases fluorados, em consequência da atividade humana, nomeadamente através da queima de combustíveis fósseis, realizada principalmente pela atividade industrial e pelos transportes rodoviários, têm vindo a provocar o aumento deste fenómeno. São vários os gases resultantes da ação humana que contribuem para o aumento do efeito estufa. Entre os gases que mais contribuem para o aumento do efeito estufa, destacam-se o dióxido de carbono e o metano. Estes dois gases, em conjunto, representam mais de 80% do total de gases de efeito estufa produzidos pela atividade humana. Com menor representação surgem o óxido nitroso, gases fluorados e um conjunto variado de outros gases. O ser humano produz mais de dióxido de carbono do que qualquer outro gás de efeito estufa e mais do que todos os restantes gases juntos. Por isso, o dióxido de carbono é o principal responsável pelas alterações climáticas que podem conduzir ao aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média na Terra causada pela acumulação de grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Provocam uma maior retenção da radiação terrestre infravermelha. Mesmo que o dióxido de carbono se encontre em baixas concentrações na atmosfera, a sua ação é fundamental para o efeito estufa. Entre as várias atividades humanas que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, destacam-se as seguintes: queima de combustíveis fósseis, que ocorre principalmente nos setores da produção de energia, da indústria e dos transportes; desflorestação provocada por queimadas com o objetivo de utilização dos solos para a agricultura e para a obtenção de madeira como matéria-prima ou recurso energético, principalmente nos países em desenvolvimento. Os países envolvidos têm sido responsáveis pela maior parte das emissões globais de gases de efeito estufa. Contudo, nos últimos anos, os países em desenvolvimento, principalmente os novos países industrializados e os países das economias emergentes, aparecem entre os que mais contribuem para a emissão destes gases para a atmosfera. Da análise desta figura consta-se que vários países desenvolvidos apresentam valores relativamente elevados de emissões de dióxido de carbono, nomeadamente os Estados Unidos da América, a Rússia, os países da Europa Central e Ocidental, o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália. Alguns países em desenvolvimento apresentam valores elevados, com destaque para a China, Índia, Iraque, Arábia Saudita, Indonésia, México, Brasil e África do Sul. Nesta figura estão representados, em termos relativos, os maiores emissores mundiais de dióxido de carbono. Destacam-se o facto de o conjunto dos 10 países representados terem sido responsáveis por mais de 65% das emissões globais de dióxido de carbono em 2013.